Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao Bolsa Digital. E no vídeo de hoje nós vamos responder a uma das perguntas aí que eu mais recebo das pessoas aí que me acompanham, que é sobre os computadores quânticos. Eles vão então matar o Bitcoin? Bom, o motivo para responder essa pergunta foi porque nas últimas semanas a China aí anunciou o lançamento do seu primeiro computador quântico. E com essa notícia intensificou-se ainda mais a questão de que esse lançamento seria uma verdadeira ameaça para o Bitcoin. Então vamos para o vídeo de hoje para falar tudo sobre esse novo computador quântico anunciado aí pela China e qual o valor, a real ameaça dele em relação ao Bitcoin. Mas antes que eu me esqueça, vou te pedir encarecidamente, se inscreva aí no nosso canal. Não se esqueça também de deixar o seu like, porque isso é muito importante para que eu possa saber se realmente você gostou desse conteúdo que eu preparei com muito carinho para você. Chamado de Zhuangzi II em referência a um matemático chinês que viveu lá no século V, o computador quântico desenvolvido pela China, ele é 1 milhão de vezes mais veloz do que o Sycamore, que foi a máquina quântica criada pelo Laboratório de Inteligência Artificial da Google, lá em 2019, e que até então ele era o computador mais avançado no mundo da tecnologia quântica. E de acordo com o físico Pan Jianwei, da Universidade de Ciência e Tecnologia da China, lá em Weifei, essa nova máquina chinesa realiza em 1 milissegundo a mesma quantidade de cálculos que um computador comum é capaz de processar em 30 trilhões de anos. Para você ter uma ideia da dimensão disso, nós queremos lembrar que o planeta Terra tem apenas 4,5 bilhões de anos, ou seja, é muito poder computacional em uma máquina só. Mas vamos lá. O anúncio chinês tem dois efeitos muito claros. O primeiro é revelar a enorme disrupção que a indústria de computação deve sofrer nos próximos anos, quando as máquinas que funcionam pelo método quântico estiverem disponíveis nos institutos de pesquisa, nas empresas, nas universidades ou até mesmo no escritório da sua casa. E o segundo é posicionar a China na vanguarda da tecnologia global. Um posicionamento que disputa liderança com grandes companhias e institutos, principalmente norte-americanos. Mas vamos entender então melhor como é que essa tecnologia funciona. Os computadores quânticos, como é indicado para o próprio nome, utilizam as menores entidades físicas capazes de interagir com outros conhecidos pelo homem, que é o quanto. E o quanto é utilizado para poder armazenar as informações e também processar os cálculos. Ou seja, o computador quântico ele utiliza essas unidades mínimas que podem compor um elétron, que por sua vez vão compor um átomo. Enquanto isso, os computadores eletrônicos convencionais que nós conhecemos utilizam cristais de silício para poder compor os circuitos que fazem as contas. E veja só, a diferença de tamanho e de tecnologia permite ganhos drasticamente exponenciais em relação à capacidade de processamento. E o efeito prático da criação da computação quântica é permitir que máquinas realizem projeções e cálculos que hoje são inviáveis mesmo pelos supercomputadores mais avançados. Vou te dar um exemplo. No caso da pandemia do Covid-19, seria possível então simular rapidamente todas as mutações que esse novo vírus poderia sofrer no corpo humano, bem também como era possível testar vários modelos virtuais com todas as possíveis reações que uma nova vacina poderia causar. Mas veja só, as máquinas quânticas devem e ainda terão efeito revolucionário no desenvolvimento de novas drogas para poder combater o câncer, por exemplo. E a alta capacidade dos cálculos permitia você simular como o tumor reagiria diante de milhares de tipos de drogas diferentes e também quais os efeitos colaterais que ela poderia causar no corpo humano. Agora, por outro lado, dentro das áreas como astrologia, meteorologia, transporte aéreo, que exigem grandes simulações de grande complexibilidade, o advento da computação quântica teria um efeito muito grande. Segundo Pan Jianwei, no entanto, as máquinas quânticas, como aqui foi anunciada pela China, embora sejam programáveis, ainda estão 5 anos distantes de serem amplamente utilizadas pelos institutos de pesquisa. Entre os diversos obstáculos que devem ser superados, há um problema clássico no que diz respeito cálculos binários. Veja só, enquanto um bit de um PC convencional sempre conterá as informações ou 0 ou 1, no caso do quanto ele pode conter 0 e 1 ou até mesmo os dois números ao mesmo tempo.
já que da forma simplificada nós não poderíamos chamar aí o quanto de uma partícula estável, e o que induz então a erro de cálculos que não são aceitáveis aí para fins científicos, mesmo aí dentro do mercado e principalmente aí dentro do mercado financeiro. Só que há vários métodos aí para você compensar esses eventuais erros, criados aí por empresas do Ocidente, como a empresa da IBM, mas nenhuma metodologia ainda é considerável e suficientemente confiável. Agora veja só, outras limitações estão também no desenvolvimento e na fabricação dos componentes para esse tipo de máquina, sobre as condições de temperatura e pressão que esses computadores também aí precisam para poder funcionar. Para você ter uma ideia, uma máquina quântica ela precisa estar aí no ambiente com uma temperatura próxima a 273 graus Celsius negativos, e isso aí é próximo aí do zero absoluto, e querendo ou não é uma condição fácil de você reproduzir na sua casa. Então, dessa forma, se hoje os mineradores do Bitcoin possuem dificuldade para poder manter os seus computadores refrigerados com uma boa temperatura, para que eles possam apresentar um bom desempenho, imagina só o trabalho aí que daria para poder manter um processador quântico minerando aí sobre a condição de temperatura ideal. Isso seria muito difícil, não é mesmo? Agora, que nós já falamos também sobre o computador quântico e como é que ele funciona, deixa eu só então te responder se ele é ou não uma ameaça para o Bitcoin. Mas, primeiramente, é necessário observar também outros aspectos, além do que nós já comentamos aqui nesse vídeo. Mas, de forma geral, os computadores quânticos não são uma ameaça para o Bitcoin. Aliás, hoje nem seria possível você minerar Bitcoin com esse tipo de processador. Porque se isso fosse possível, você teria que ter uma atualização no protocolo do Bitcoin para que a rede aceitasse esse tipo aí de equipamento. Para você ter uma ideia, antigamente, bem lá no início, era possível se minerar os bitcoins com placas de vídeo. Mas com o tempo as coisas foram atualizando, as atualizações do protocolo do Bitcoin foi realizada e hoje só é possível minerar bitcoins com equipamentos específicos para mineração do Bitcoin, conhecido aí como ASIC miners. E agora, a criação desse tipo de equipamento, de certa forma, ela foi ruim, porque a mineração do Bitcoin ela foi concentrada aí na mão de quem produz esse tipo de equipamento e principalmente de também quem compra ele. Então, com isso, se nós fôssemos utilizar computadores quânticos na rede do Bitcoin, todos os equipamentos que não são quânticos seriam então excluídos da rede, inclusive os ASIC miners, porque os computadores quânticos tornariam aí a força de trabalho da rede do Bitcoin absurdamente difícil. E agora, se você não sabe o que é essa tal de força de trabalho do Bitcoin, eu gravei um vídeo falando sobre isso, então vou deixar um card logo aqui acima para você e também vou deixar no link da descrição desse vídeo para você entender sobre o que é essa força de trabalho. Mas agora eu imagino que você deve estar perguntando, Patrícia, se um computador quântico ele seria então capaz também de quebrar a criptografia da carteira do Bitcoin de alguém e com isso pegar todos os Bitcoins? Olha, se você pensou isso, pensou certo, porque os computadores quânticos podem sim quebrar a criptografia da carteira do Bitcoin. Mas o que você precisa entender é que toda a internet utiliza esse tipo de criptografia hoje. Então, dessa forma, com a disponibilização de computadores quânticos, não só o Bitcoin, mas como toda a segurança da internet estaria em risco, inclusive os bancos, cartões de crédito, todos os sites e tudo que existe na internet. E sabendo disso, certamente antes de colocar uma máquina dessa disponível no mercado, os protocolos de criptografia irão evoluir para se manterem seguros diante desse poder computacional dos computadores quânticos. Inclusive, aí, o protocolo do Bitcoin também seria atualizado. Então, dessa forma, o poder computacional dos computadores quânticos hoje são sim uma ameaça para o Bitcoin, mas essa ameaça aí não é real, porque antes disso as coisas vão evoluir. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, deixe o seu like aí para mim, deixe também seu comentário, sua dúvida, se inscreva no canal para, claro, ser um dos primeiros a receber os próximos vídeos.